Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Sempre uma boa conversa para você que está ouvindo a Prever FM. Hoje o nosso convidado, ele já esteve aqui. Só que como a área dele sempre tem atualizações e chegamos no famoso ano par, o Igor Ignácio, que é chefe do cartório eleitoral da 26ª Zona Eleitoral, que engloba Botucatu, Pardinho e Itatinga, está aqui para bater um papo com a gente. Tudo bem, Igor? Boa tarde, muito obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite. Muito boa tarde, Júnior. Prazer imenso estar aqui na Prever novamente, no Radar. Aqui tem, além da Justiça Eleitoral, né, algumas outras atribuições que nos remetem aqui, mas é um prazer sempre estar aqui com você, conversando, um bom papo. Ô Igor, funcionário público hoje está folgando porque é o feriado prolongado, né? É o ponto facultativo, mas você não, você está trabalhando, porque 2026 é um ano muito atribulado para a Justiça Eleitoral, né? Eu acredito que, como eu, a rádio e os meios de comunicação trabalham muito de forma eletrônica. Celular é um deles. Então Sim. É o dia, independente do dia e da hora, final de semana, sábado e domingo, eu recebo mensagens. Hoje eu sou um pouco mais tranquilo nisso. Eu vou deixar para ler as mensagens depois. Mas sim, né? O pessoal da Justiça Eleitoral tá todo vapor. Nesse exato momento estamos organizando e já mandando as convocações para os mesários. Reforço, 100% voluntários. Nós temos mais candidatos do que vaga, é quase um vestibular. O pessoal quer trabalhar, Muito, Júnior. Porque a gente muito. É da época que o pessoal ficava louco da vida. Eu recebi a comunicação, não quero trabalhar. Diferente de júri, de qualquer outra convocação que ele receba, a convocação da Justiça Eleitoral para ser mesário é um ato que já tem quase uma década isso, né? Eu tô na Justiça Eleitoral há 18 anos, eu acredito que logo que eu entrei, começou essa mudança de fazer essa transição de obrigado para voluntário. Então, e a gente conseguiu, tem uns 12 anos já, 100% de voluntário. Hoje, além do 100% de voluntário, eu tenho um banco de reservas, né? Bem extenso. Por quê? Porque o servidor, seja ele servidor público ou da iniciativa privada, ele ganha dias de folga. Cada dia trabalhado, 2 dias de folga. Tá. Então, você que gosta de Santa Catarina, por exemplo, imagina você conseguir número X dias de folga, dar um upgrade aí nas férias. A pessoa vai, ela tem interesse, ela já tá até programada. Esse dia dela já tá até guardado já para ela usar. Então, hoje há uma procura muito grande. São quantos voluntários que a Justiça Eleitoral de Botucatu conseguiu reunir esse ano? Diretamente, eu tô falando diretamente, são 2.000 voluntários. Tudo isso é um número grande. Por quê? Botucatu vem crescendo, né? Recentemente mandei para você o número de eleitores, né? A gente saiu lá atrás, lá de 60, depois 80, depois 100, 110. Hoje, no total, são 130 mil eleitores, incluindo Botucatu, Itatinga e Pardinho, né? Proporcional ao número de mesários. Da mesma forma, escolas. Nós não tínhamos, por exemplo, Cachoeirinha, né? Tô falando aqui de 5, 10 anos, não tinha um monte de bairros que nós não tínhamos, que cresceu, né? Botucatu cresceu por alguns pontos e aí a Justiça Eleitoral teve que se fazer presente. Da mesma forma, tem que expandir o número de voluntários nessas escolas. Então, cresceu bastante, viu, Júnior? Como é que é o trabalho, Igor? Eles só trabalham no domingo ou tem que ter um treinamento? Vocês se reúnem antes, imagino, né? Primeiro ponto, é isso que você falou, ó. Já aí eu puxo um gancho de, se faltar, eu pego da fila? Não pego, mas aí eu já entro nesse parênteses. A gente capacita o mesário antes. Então tem uma capacitação antes, a gente vai, treina eles, organiza, deixa tudo certinho, treina mesários de reserva, porque o Código Eleitoral, que é lá de 1960, fala, pega da fila. Cara, imagina você 8 horas da manhã não votar e descobre que você tá nomeado pro dia inteiro. Tá programado um churrasco, uma viagem. Eu te pego... Vem cá, você tem que trabalhar hoje. Mas então, como? Tô do nada, né? Carregando o carvão aqui pro churrasco. Do nada, exatamente. A carne tá no carro, né? Tá até estragando. Então não pode. Então, na verdade, há uma incoerência. A gente fez uma melhoria nesse sistema. A gente treina mesários extras de reserva, inclusive os mesários que vão atuar, né? Os titulares. E aí no dia da eleição, eventualmente, se tiver, faltou alguém, eu já tá lá no cartório, a gente já desloca essa pessoa rapidamente para a sessão eleitoral e ele vai exercer sua função. Ele chega antes, no domingo, e sai depois.
Então ele que liga a urna eletrônica, ele que prepara todos os procedimentos, imprime a zerésima, né? Enfim, atende a imprensa e ao final também. Encerrou, todo mundo lá, ele realiza todos os procedimentos para desligar a urna e tirar todas as mídias, imprimir o resultado que sai na hora lá na sessão. Esse é o que seria mesário reserva. Então todo mundo junto lá, né? Tá. Eles vão atuar. Eu não fico em casa, por exemplo, o Júnior é reserva. Não, fica no cartório eleitoral. No cartório, tá. E em Itatinga e Pardinha a gente tem pontos avançados, eles ficam lá. Lógico, fica à disposição ali da justiça. Qualquer imprevisto, pode acontecer de alguém passar mal, né? Enfim, é um número muito grande, 2.000 pessoas. Então, nesse inteirinho já tem a pessoa capacitada, treinada para isso. Aconteceu alguma coisa rapidamente, tipo no futebol, né? Você já escala ela ali e ela já dá continuidade no serviço. Qual é o perfil do escolhido, Igor? Primeiro é voluntário, primeira regra. Nunca a gente indica ninguém, fala obrigado a trabalhar. Primeiro tem que ser voluntário. Outro ponto é tem um pouco de discernimento na questão da interpretação das coisas. Ensino superior. A gente tenta pegar quem tem mais capacitação. Depois, a localidade. Então a gente procura nomear quem mora ali próximo daquele lugar, já vota naquela respectiva escola. Esses são os 3 itens básicos que nós trabalhamos. Então, por exemplo, alguém que mora no Rio Bonito vota lá. Ou tem rancho. Trabalha lá. A pessoa tem rancho, ela já desce, fica por lá. Rio Bonito, Mina e Alvorada da Barra. Eu tô dizendo ali sentido vitoriano, né? Você tem Vitoriana, Rio Bonito, Mina, Alvorada da Barra. É a divisa de município, é um local de votação nosso. É o bairro mais distante de Botucatu. Distante para aquele lado, uns 35, 30, quase 40 quilômetros. Do centro de Botucatu, É a urna que mais demora a vir, né? Para nós, porque descendo aqui a gente tem César Neto em Umas, ali na Baixada. Naquele bairro nós temos também Rubião Júnior, tem 2 pontos, tem um do lado da CEAGESP ali no Joaquim Marins e tem o outro ali no Bairro Novo, no Caimã. O de Vitoriana aproveita a carona do que desce ali pro Rio Tietê ou não? Aproveita a carona, vai um ônibus só, né? Levando tudo, vai fazendo as pausas ali e já distribui tudo, né? Mas tá bem organizadinho. E qual que desse perfil do voluntariado? Mais mulher, mais homem, mais jovens? Meio a meio. Eu vou te dizer, teve um cubano que se naturalizou brasileiro. Ele trabalhava, inclusive, no posto de combustível da Vital Brasil. Ele era maestro lá. Maestro, ele sabia que ele era maestro. Você sabia que ele passou no concurso do Tribunal de Justiça? Imagina a força de vontade da pessoa. A língua matriz dele não é a portuguesa, não é o espanhol. E ele estudou leis, passou no concurso do Tribunal de Justiça. E lá no cartório, a gente, lógico, que eu fiquei muito feliz com isso. Eu ajudei ele a tirar todos os documentos e tal. E aí ele chegou lá e falou: Igor, eu quero ser mesário. Olha que legal. E aí eu falei: cara, vai ser um prazer te colocar. Aí a gente colocou ele como mesário, ele vai atuar. Então, os públicos são os mais variados. Nós temos PCDs, né? Pessoas cadeirantes. É um estímulo, eu acho que é uma força de vontade, é um exemplo. Pessoas na melhor idade, Júnior. Ela fala assim: puxa, eu gostaria de ajudar, não queria ficar em casa. É um dia que eu revejo todos os meus amigos, que ali é um lugar que eu estudei na infância. Então existem os mais variados motivos, né, e razões, mas eu acho que há um equilíbrio entre homens e mulheres, né, nesse diapasão. Trabalha quantas horas nesse dia? O dia inteiro. Porque chega às 6 da manhã, mais ou menos. A votação começa às 7. Começa às 8. Às 8, né? Tá. Às 7 horas tem que estar lá e vai até às 17. São 10 horas. Lógico que tem um intervalo de almoço de 2 horas, mais ou menos, né? Intervalo de almoço, ele aproveita o horário de almoço. A gente ainda faz isso. Vai começar agora dia 20 de julho a 20 de agosto. Para quem não fez, né, a transferência quando devia, a gente consegue fazer a transferência temporária para essa eleição. Tá. E o mesário a gente faz isso. Vamos supor, o ideal é ele trabalhar e votar na escola que ele vota. Se eventualmente não acontece isso, a gente faz esse remanejamento para ele votar lá. E aí, todo outro público, né, os eleitores também vai abrir o prazo aí para que ele possa fazer essa alteração. Agora, para quem tá ouvindo e tá lembrando quando vota de 2 em 2 anos e chega lá na sala dele, ele vê mesários, pessoas trabalhando, e ele vê uma pessoa que fica supervisionando, que é o chefe de sessão, né? Exatamente. Quem que é o chefe de sessão? O nome agora que deram, com o nome mais bonito, chama apoio logístico. Essa pessoa, Júnior, nós temos
O André Matheus Vieira é um deles. Ele é chefe de sessão? Ele impõe respeito, hein? Ele comanda ali uma das escolas, mas a gente teve outro. Hélio Bissacó já foi um deles, pra você ter uma ideia. Impõe respeito João também. Pupo já foi outro deles. Só gente de respeito. Sim, essa pessoa ela tem mais experiência, já trabalhou em outras eleições, via de regra, e ela dá o suporte não só para os mesários, mas como para o eleitor. Ele dá ele é esse elo, né, para que essa pessoa que o eleitor possa com tranquilidade chegar e se dirigir até o local de votação, votar, e ele é o braço, chama, em termo em latim, é longa-manos, né, a mão da justiça lá na escola. Ele tem meu celular, né, o celular ali da equipe do cartório, para entrar em contato e falar, tô precisando de tal documento. Aí na hora a gente já consola, tá tudo certo, pode liberar. Além desses, né, que ficam soltos, tem as pessoas intérprete de Libras, nós temos nas escolas, né? Então tem o pessoal da acessibilidade, com cadeiras de rodas para levar e buscar ali, né? Pegar no carro, leva até a sessão. Geralmente são sessões especiais, né? É um facilitador para o eleitor. Enfim, é uma gama gigantesca. Eu falei 2.000, mas eu não entrei aqui eu não falei. Da equipe de transporte que levam as urnas, né? Um número bem grande. Da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Você que já acompanhou várias eleições sabe como que é esse aparato. Na verdade é uma equipe gigantesca que aí saída das urnas, sábado, depois, né? A chegada também de todo esse material. Então, sem contar as equipes que ficam na frente das escolas dando a segurança durante a madrugada, né? A polícia, geralmente a GCM, a Polícia Civil com a Militar durante o dia da eleição, é uma equipe gigantesca, né? É um aparato muito grande. Ô Igor, esse ano nós temos uma eleição em que você vai votar para diversos candidatos. Ela requer mais pessoas atuando ou não? É sempre o mesmo número? Não, de fato há uma preocupação sobre isso, porque você começa a englobar vários fatores. Primeiro, a população brasileira, eu vou falar especificamente de Botucatu, ela tem a pirâmide etária, tá abrindo, né? Tá ficando maior no topo, então as pessoas estão ficando cada vez com mais idade. Isso impacta diretamente na eleição, porque há uma complexidade no exercício do voto. Primeiro, para a coleta da digital, quem tem mais idade vai perdendo as digitais. Tem uma dificuldade maior, né? De ser identificado. Então aí há outras formas de identificação, isso dificulta na fila, esse é um fator. Já demora um pouquinho. Sim, IECA, vai acumulando, né? IECA, Cardozinho são as sessões mais antigas. Eu cheguei a ver pessoas indo votar com um tubo de oxigênio. Sabe, aqueles cilindros de oxigênio? Isso aqui é vontade de ir lá, votar, exercer o direito. Muitas vezes é um estímulo para a pessoa sair de casa. Então, tem que ter todo um cuidado necessário. Segundo ponto, Júnior, 6 cargos em disputa. Estamos aí, deputado estadual, deputado federal, governador, 2 senadores. Vai votar 2 vezes. 2 vezes. E o presidente da República. Eu posso votar 2 vezes para o mesmo senador? Não dá. Vai aparecer nulo. Vai aparecer, não dá, ele não permite, ele vai falar exatamente isso, vai anular. Um deles você vai anular, não, você tem que escolher os 2, não dá pra você repetir o voto. Você sabe que como é complexo, né? Como a gente vota em 2 de 8 em 8 anos apenas, sim, a gente vai esquecendo, né? E com a maioria que eu converso, Igor, todo mundo fala assim, eu vou votar uma vez só, né? Porque são os 2 primeiros que serão eleitos, né? Olha só, a pessoa acha que vai votar uma vez só para senador. Nessa eleição vai ter que votar em 2 senadores. 2 senadores. Aí sim, mas também os 2 primeiros serão eleitos. Como você bem disse, são 81 senadores. 3 por estado. 3 por estado, incluindo o Distrito Federal, são 27 vezes 3, 81. Não há uma divisão por eleitores, porque o senador, em tese, representa o estado. Né, e o Distrito Federal, então é igual para o Brasil inteiro. O Acre são 3, São Paulo, que é o maior de todos, são 3 também. Mas vota de 1/3 e 2/3. Então você vota para um senador em uma eleição, na outra você vota para 2 senadores. Então essa eleição é um pouco mais complexa. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, há um número um pouco maior de pessoas auxiliando e ajudando, e também uma divulgação, né? Aí a gente vai ter que vir muito mais vezes às rádios, aos meios de comunicação para tentar passar a informação para o eleitor. O ideal é que ele leve a colinha dele, né? Ele já faça as anotaçõezinhas. Imagina você lembrar, quando só é prefeito e vereador, muitas vezes você fica enroscado. Imagina deputado estadual, deputado federal, governador, 2 senadores e o presidente da República. Há uma complexidade muito grande nisso, então anotar tudo isso
para chegar ali com tranquilidade, respira, vai vendo as informações e vai passando tudo para a urna. Vamos fazer uma simulação aqui, eu gosto de fazer ao vivo, né? Então a gente vai cronometrar, tem cronômetro aí? Vamos cronometrar quanto tempo eu vou demorar uma pessoa ágil. Eu não tô falando que eu sou, tá? Mas vamos ver quanto tempo, eu vou mexer algum botão que eu possa aqui. Então vamos lá, para ser real, são 5 dígitos para deputado estadual. Então vamos lá. 5 dígitos. Peraí, começou? Peraí que a nossa cronometragem vai colocar, a gente vai fazer ao vivo aqui. Quanto tempo... Isso dentro da urna, porque você tem que ser identificado, entrar, né? O mesário vai pegar seu nome, você assina, enfim. Mas dentro da urna... Vamos lá então, vai. Habilitou. Vai Partiu. lá. Começou. Vou lá, deputado estadual. 5 números. Olhar aqui na cola. Aí, pera, respira, não aperta. Respirei. Olhou, olha a foto, vê se é ele, né? Apertei o verde, fez o barulhinho. Confirmou. Aí ele te remete agora pro deputado federal, 4 números. Vamos lá. Aqui olhei na cola. 1, 2, 3, 4. Aí você olha, olhou, viu se é ele, partido, confirmou. Pronto, fez o barulhinho lá. Vai lá, vamos colocar governador. Governador, são só 2 números. 2 números. Confirmei, olhei, 2 senadores, 3 números cada. Primeiro um, daqui, depois ó, esse daqui, E qual que é o outro? Esse aqui, Confirmei os dois. Agora o presidente da República. Agora que geralmente essas pessoas decoram, né? Aí. Olhou e finalizei. Finalizou. Quanto deu? 56, 1 minuto só na urna. Se você tá dizendo que você, e aí você levou a sua colinha, tá tudo em ordem, respirou, viu? E foi uma sequência rápida até. Mas ali se estima 1 minuto e meio por eleitor. Qual foi o tempo? Média, qual foi o tempo máximo que você já presenciou alguém lá? Tem eleitor que fica 5, tem pessoa que dá branco. Um dos mesários, né? Ele fica na porta e ele quase que obriga a pessoa a entrar com a colinha. Porque a justiça eleitoral tem umas que é em branco. Tá. Né? Porque quando o candidato te dá, ele dá preenchido pra você já, né? A gente tem em branco. Fala, cara, preenche. Não, mas por favor, preencha aqui fora, né? Porque tem a lista, pesquisa aqui na internet, porque lá dentro. E aí o que acontece com esse eleitor? 5, 6 minutos, não conseguiu, teve que suspender o voto. Tá brincando? Suspendeu, e aí ele volta, dependendo da situação, anula o restante ou volta para complementar depois. Então, e aí, tudo porque não seguiu uma orientação ali do mesário. E o certo é você chegar, tá com o documento ou com e-título, né? E a colinha tá aí. Então tem que entrar com a colinha. A gente viu aqui, ó, você de vez em quando dava uma olhada aí na colinha, mas se você entrar assim, cara, a chance de dar errado, são 2 senadores, porque né? Deputado estadual e federal é muita coisa, né? A gente tem que entender, eu vou lá, eu sei decore e saltear os meus candidatos. Eu não vou levar cola. Mas de repente eu vou chegar na urna, tem aquela pressão. A fila, eu tenho que ser rápido, eu não posso passar vergonha. Trava. É comum isso. Não, mas é o mais natural levar. E é lógico que você não vai deixar pendurada essa colinha, né? Porque de tempo em tempo o mesário passa lá, sabe? Tem uns que são espertinhos, deixa pendurado ali, sabe? Na urna, pendura, depois a colinha e larga pro outro lá. Mas aí. E causa muita dúvida, né, Igor? Porque fala, eu posso levar cola, mas como que eu posso levar? Eu posso levar na urna? Porque tem gente que acha que é assim, eu não posso fazer nada. Tem alguém me olhando, eu não posso sacar o celular, eu não posso sacar nada. Pode levar o papelzinho no bolso. Pode tira o papelzinho, o que não pode é ficar distribuindo papelzinho lá dentro. Não pode distribuir santinho, largar papel, fazer propaganda lá dentro, né? Isso não pode. E no dia da eleição não pode também, né? Que é vulgo boca de urna, né? Então isso é proibido, mas você levar e você votar e você exercer seu direito, perfeito, é o ideal, é o correto. Faça isso. Viu? Então vamos voltar na pessoa que demora 10 minutos. Então, viu? Imagina a fila ali. Então, imagina o pessoal já tumultuando. A fila comendo ali, lotado, hora do almoço, aquele calor, geralmente em outubro, e as pessoas lá, as pessoas insatisfeitas, a próxima também tá insatisfeita. E o eleitor, ele não sai da urna. Qual que é o papel do chefe da sessão? E ela falou assim, você pode me ajudar, moço? Não pode ir geralmente com ela na urna, né? E o que ele quer? Ele quer pedir para alguém fale um voto para ele. Qual que é o candidato tal? Ele fala, não posso falar. Nesse exato momento, é fundamental esse, que você disse que é o apoio logístico, que é o chefe ali do espaço, junto com o presidente da sessão. Eu falei, a gente vai ter que suspender o seu voto nesse exato momento.
Você vai, dependendo da situação, né? Ele tem a possibilidade de sair, ir lá, ver quem é e voltar. A urna continua para ele ali. Não, aí outros vão votando, e aí depois volta, insere o número do título dele. Se for o caso, se tiver nessa fase, dá para habilitar novamente, mas dependendo, você tá lá no meio, votou em alguns e esqueceu o resto, ela anula os restantes. Então, mas não vai correr o risco de irem 2 votos pro mesmo candidato? Não, porque na hora que ele... Tem 2 regras. Se você chegou na sessão e deu branco no início, não votou em ninguém, existe a possibilidade de suspender e você voltar depois. Se você votou para deputado estadual, votou no primeiro, esqueceu o resto, todo o resto é nulo. Você não pode voltar mais. Vai suspender, porque tá dentro do regramento. Você teria que ter entrado lá e saber em quem você vai votar. Agora, se você não souber, não há o que se fazer. Eu não posso travar a sessão, né, até você lembrar quais são os números. Então tem que dar continuidade. Então ele acaba perdendo o restante dos votos. Por isso que a orientação sempre leve a colinha. Leve a colinha, porque senão suspendeu, você vai acabar perdendo os outros votos. Só pode voltar se ele não votou em absolutamente ninguém. A urna acusa que ele não votou em ninguém. Então ele sai, a fila continua. Aí nesse caso ele vai ser obrigado mesmo a entrar com a colinha. Aí ele volta, habilita, ele começa do zero, né? Deputado estadual e assim por diante. Tem que fazer um trabalho de conscientização, principalmente com aquelas pessoas que possuem uma dificuldade maior, né? Então, o filho, o neto, o sobrinho, a esposa, o irmão ajuda. Falou, vamos fazer uma colinha no sábado à noite? Sim. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Pega a folhinha de sulfite aí. Existe folha de sulfite ainda? Existe. Vamos lá, anota aqui, ó. Presidente, tal, governador, tal. Senão, leva essa colinha, tá? Fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas, né? Sim. Em casos mais extremos, vamos supor que uma pessoa que tem a síndrome de Down, então alguma dificuldade, é permitido, e um pai, uma mãe, um irmão, é permitido. Um representante legal. Exatamente, está acompanhando e auxiliar. E há um estímulo por parte da Justiça Eleitoral, que é um processo inclusivo, que ele participe, que é um momento de alegria para ele, né? Ele ir lá participar, e aí vem um suporte, né? E aí qualquer ajuda que ele precisa, tá o pai ali do lado para dar um help para ele. Mas são casos excepcionalíssimos, né? E qual foi o desfecho desse caso que eu perguntei aí, que você falou de que a pessoa ficou 7, 8 minutos? Nesse caso aí foi suspenso o restante dos votos dele, porque ele tinha votado até uma parte, não sabia, mas já tivemos casos também, só que é logo no início, ele não sabia nenhum, suspendeu, ele teve que sair da sala para retornar depois. Aí tem que fazer constar em ata. Fora isso, tem esse detalhe. Mas por que aconteceu aí que a pessoa saiu, voltou? Tem que escrever tudo em ata. Aí escreve que fulano de tal, o que aconteceu, tal horário, e mesário, quem estava presente, pega uma testemunha. É burocrático. Então, por isso que o ideal é sempre fazer o mais fácil, né? E votar com tranquilidade, essa é a ideia. Vamos imaginar que o Lô Panhose aqui da Prever, ele teve que fazer uma viagem lá para Buenos Aires. Ele vai poder votar lá? Essa é uma dúvida de muita gente. Pro exterior, Júnior, exterior, não é possível ter voto em trânsito ainda no exterior. Dentro do Brasil é possível. É possível. Então agora, mas eu não vou votar no deputado estadual, então, eu vou votar só para presidente. Aí esse é um outro ponto interessantíssimo que você colocou. Então está na iminência de abrir, 20 de julho é o prazo. Você faz inclusive da sua casa, faz o preenchimento lá de casa, ou procura qualquer unidade do cartório eleitoral. 20 de julho a 20 de agosto é uma viagem programada, tem que ser, você já sabe que no dia 4 de outubro e no último dia 25, salvo engano, de outubro, que é o primeiro e último domingo, você estará viajando. Então você programa só no primeiro turno, só no segundo turno ou em ambos os turnos. Aí a segunda pergunta é dentro do estado de São Paulo que eu estarei? Se for dentro do estado, você vota para todos os para todo mundo, tá? Se for de outro estado que eu vou, eu só voto para presidente. E a regra também, o inverso é verdadeiro. A pessoa vai para nós agora, né? Eu vou receber eleitores aqui de fora, aqui em Botucatu, que vai fazer voto em trânsito. Toda eleição é um número significativo, assim, uns 400, 500 eleitores, que é muito estudante. Que no transferiu ele faz o voto em trânsito. Então eu consigo colocar essas pessoas. É dentro do estado de São Paulo esse eleitor? Então ele vota em todos os cargos. É de fora do estado, também nós temos muitos aqui, aí ele vota especificamente só para presidente, que é o cargo em comum no Brasil.
Tá, entendi. Que é o que aconteceria no exterior. No exterior existe a possibilidade de você votar no exterior, desde que você tenha transferido para lá. Não dá para fazer o voto em trânsito lá. Ainda, você falou ainda não. Ainda Por quê? não. Você acha que a gente vai chegar nesse momento? A gente está evoluindo muito. Essa questão do voto em trânsito começou só para municípios com 200 mil, tal. Agora é todos. E a mesma coisa é que no exterior envolve o Ministério das Relações Exteriores. Aqui tem várias outras nuances, né? Não é tão, ele vota no consulado ou na embaixada. Então não é tipo numa escola. Ele não vai lá numa escola em determinada, ele vai na embaixada ou no consulado. Então é um passo a mais, é uma burocracia a mais a se vencer. Mas como é tudo eletrônico hoje, ele faria essa opção e já remeteria para esse voto no exterior. Então vamos dar mais um exemplo aqui. Então o Márcio Paz de Almeida o Márcio acho que tá ouvindo a gente, ele vai votar lá em Itacaré, na Bahia. Ele só vai votar para presidente. Ele vai chegar numa urna especial, numa sessão eleitoral? É a mesma, ele vai ser alocado na mesma urna, vamos supor, numa sessão eleitoral. E como é que vai se habilitar essa opção de voto? Dentro dessa, então ele já antecipa, antes de imprimir os cadernos de votação, vai um caderninho de votação adicional, inclusive, voto em trânsito. E, via de regra, eles colocam o nome dele na sessão que tem menos eleitores. Então, chegando lá em Itacaré, ele vai pegar lá numa respectiva escola, próximo do hotel que ele vai ficar, ele vai fazer essa opçãozinha, e aí ali ele vai colocar, vamos supor que tenha 10 sessões eleitorais. Ele vai ver das 10 qual que tem menos eleitores. Isso aqui só tem 80 eleitores. Então todos os votos em trânsito vamos direcionar para cá, e vai ser mais tranquilo. E aí, aqueles eleitores já vão estar habilitados lá. Mas ele vai saber disso com antecedência. Ele recebe um comunicado. E a Justiça Eleitoral, ela já faz esse remanejamento para essa sessão que tem menos eleitores. Legal. Bom, eu falei do Lopanhos, falei do Márcio aqui. A Prever FM fará uma grande cobertura das eleições 2026 em parceria com a Acontece Botucatu. Em breve a gente vai divulgar. Serão semanas e semanas, quase 2 meses de muita informação. O Igor vai participar bastante aqui desse, como é que eu posso colocar, desse espaço eleitoral que a gente vai estar divulgando. Ô Igor, agora falando sobre Botucatu, esses dias o Acontece Botucatu publicou que a nossa cidade aumentou ainda mais o número de eleitores, né? Botucatu chegou a quantos mil eleitores habilitados para a eleição? Você quer pôr numa saia justa, mas é 111. Então peraí, então vamos lá. Veja lá que eu te mandei. Botucatu, porque eu sei, agora eu sei o número geral que é 130 mil eleitores. Legal que foi o Igor que me mandou, não, mas eu recebi e eu não lembro o decor, vamos lá. Eu não lembro específica, mas é 111 mil só Botucatu. Só Botucatu. Quantos mil? 130 mil geral em toda a 26ª, né? Isso. Peraí que eu tô chegando aqui, tem bastante informação, não acontece? Vamos lá aqui. Mas era isso mesmo. Aqui, mais um pouquinho, vamos chegar. Aqui eu tô no feed do Instagram aqui. Mas era isso, Igor. 111 mil. Tô chegando lá. Eu vou abrir o arquivo que eu te mandei, que é mais fácil, né? Aí eu já visualizo aqui. Mas Botucatu cresceu 110, 576 Botucatu. Quase, agora eu 111. Cheguei aqui também. Quase 111 mil eleitores. 14 mil para Itatinga e 6 mil para Pardinho. É isso. Quando você chegou aqui em Botucatu, quer dizer, você é de Botucatu, mas quando você chegou como chefe do cartório eleitoral... Não, sou de Botucatu não, você lembra? Eu ganhei o título de cidadão. É verdade. Não, mas é que você fez sua vida aqui. Criança, isso. É que você saiu, depois você voltou. Exato. Para assumir. Quando você, o que eu quis dizer, quando você assume a chefia do cartório eleitoral, eram quantos mil eleitores? Isso foi em 2008, mais ou menos? 2008. Tinha algo em torno de 80 e poucos mil. Nós crescemos muito. Caramba, não, Igor. Mais de 30 mil. Eu vou dizer, Júnior, e aí eu falo aqui fazendo um elogio a todos os nossos políticos, seja de direita ou de esquerda, ou de centro, seja qual for. Eu acredito que o Botucatu teve boas gestões. Botucatu foi agraciado no sentido de que houve um crescimento amplo em todas as áreas, crescimento na saúde, no tripé, saúde, educação e segurança, que é fundamental, geração de empregos. Eu lembro que eu fiz industrial, e a industrial no meu último ano, eu fiz colégio técnico, eu fui lá na Embraer, tinha 200 funcionários.
Hoje a Embraer chama a Neiva. Neiva. E aí hoje a Neiva foi incorporada pela Embraer, tem 2-3 mil. A K-Induscar estava numa situação abalada, hoje também é uma potência, né? A gente está falando aqui de um crescimento amplo em tudo, então na geração de empregos, e aí eu entro nesse ponto, habitação. Na justiça eleitoral a gente enxerga muito claro isso, quando o eleitor vai transferir. Então ele fala, eu já morava desde Lençóis, agora Lençóis está captando pessoas para trabalhar lá, mas Lençóis para cá, de São Manuel, Aparecidina, né? E lá para baixo, Laranjal, Conchas, tudo, e no nosso entorno, Pardim, Itatinga, tudo que tem aquele entorno, vinham para Botucatu trabalhar, vinham para Botucatu fazer compra, vinham para Botucatu para saúde, vinham para Botucatu para lazer. E aí o último ponto que eles fizeram, que Botucatu teve um avanço habitacional muito grande, veio e conseguiram a casa aqui. Tá. Então eles mudaram para cá, e aí a última coisa que ele fazia era transferir o título. E isso é uma consequência. Então o número de eleitores dos outros municípios foram diminuindo e Botucatu aumentando. Então ano após ano a gente tem superávit de eleitores. Então isso tem acontecido nessas últimas décadas, né? Quase 2, né? E isso tem mudado o nosso panorama. Você falou de direita e esquerda, vocês do cartório eleitoral sofrem muito com essa divisão? Alguém liga no cartório, pede algum serviço, você é isso, você é aquilo. Em Botucatu a gente atende todos, né? Eu vou dizer para você, quem tem mais dificuldade, é lógico que a gente atende mais, né? A pessoa tá mais presente. Então, via de regra, os partidos menores são os mais ajudados pela justiça, no sentido de poder fazer valer, né? Há um equilíbrio nesse pleito. Então, a gente ajuda muito, mas as eleições mais complexas que eu enfrentei foram as últimas nacionais, por causa dessa polarização nacional e que teve um reflexo aqui dentro da cidade. Mas 18 e 22, né? 18 e 22, e agora a gente tá chegando em 26, né? Por hora, parece que as coisas estão um pouco mais calmas, né? Teve algumas situações em âmbito nacional que deram uma esfriada nessa situação, mas a justiça eleitoral, ela tenta, e ela né? Tenta ser imparcial, em Botucatu, imparcialidade total. Nesse contexto, eu dou suporte e ajudo todos os que precisam. Por quê? Porque eu prefiro instruir do que penalizar. Então, eu falo, faça isso, faça aquilo, tira a certidão que você precisa essa propaganda sua não tá legal, né? Vamos ajustar. Antigamente, você lembra aqueles cavaletes que colocavam? Cara, que o cara colocava na rampinha ali do deficiente. Aí a pessoa chegava, cadeira de roda, não conseguia, reclamava na justiça. Eu falava pro cara, você tá aqui, eu colocava na faixa de pedestre. Aquele boneco de papelão. Boneco, você lembra disso? E teve uma vez sequestraram um molecado de uma república e pegou, sequestrou e foi tirando foto ainda, fazendo bigode e tal, falando e pediram resgate. Eu falei, nossa, cara, era cada uma. Hoje em dia a propaganda é eletrônica, né? Eu acredito que vai ter nessa eleição de coisas assim, wind banner, sabe? Fica balançando. Eu acho que isso vai ter ainda. É o famoso bonecão de posto. Eu acho que isso dá uma visibilidade, né? Mas eles tentam fazer tudo dentro da norma e todos entram. Estão entrando em contato comigo quase que diariamente, principalmente agora que vai chegando nessa reta final. Já procuraram as documentações, os nossos candidatos, você citou, cita aqui, né, na rádio, alguns que vão sair por Botucatu, das nossas regiões aqui. Tem procurado a justiça para acertar toda a documentação, deixar tudo em ordem para o regime de candidatura efetivo, né? Que tá logo aí, né? Estamos chegando. Nunca ninguém chegou querendo, quero ver a urna aí. Quero fiscalizar. Na verdade, eu queria que as pessoas fizessem isso, viu, Jorge? Porque há uma reclamação sempre depois do resultado. Sempre antes depois. Nunca, né? Nunca. E você pode ver, quando ganha também não tem reclamação. Nunca vi, e eu tô dizendo quem reclama assim, é porque perdeu. Ganhou, mas nem esquece. Você, cara, vai comemorar, não fala uma vírgula da urna. O problema é quando perde. Só que aí eu falava, porque se não veio, eu quero que venha pro cartório acompanhar a carga de lacração, todos os procedimentos, sabe, todas as etapas, as análises. E eu acho que o maior termômetro, se inscreve como mesário, eu vou ter um prazer de te nomear como mesário, né? Você ir lá, ir no dia a dia, porque a pessoa pensa que insere voto lá, assim, né? Vamos colocar uns votos aqui para fulano de tal. Eu tenho, além dos mesários, tem os fiscais de partido, tem imprensa, tem uma gama de pessoas ali, né? Não é assim que a banda toca, né? A pessoa pensa que é fácil, mas nada, muito complexo.
Ô Igor, vocês que trabalham bastante e acho que a grande maioria não sabe dos bastidores, né, de se trabalhar na justiça eleitoral, como é que as pessoas que trabalham com você, como é que vocês se sentiram desde o momento em que a justiça eleitoral começou a ser atacada? Eu acho que eu trago pro pessoal, né? Boa parte da minha vida, eu vou dizer aí, tá indo quase pra metade na justiça eleitoral, 20 anos, tenho 46 hoje, muito tempo. Não só a justiça, mas que eu acho que a gente não construiu sozinha a democracia, ela ainda tá numa fase que exige muito cuidado, muito zelo, mas a imprensa, ela faz parte desse todo muito significativamente. Esse microfone aberto demonstra a consolidação da democracia, a liberdade de imprensa. Então, não só a justiça, mas eu tô dizendo, a imprensa também, de alguma forma, foi atacada. Demais. Ainda de todos os lados. Eu acho que isso é um insulto quando você xinga jornalistas, enfim, agride veículos de comunicação. Acontece todo dia. Isso não é nada democrático. A democracia e o pressuposto para você viver em sociedade é o respeito, Júnior. Ainda que eu discorde da sua opinião veemente, eu vou batalhar junto do seu lado para você ter o direito de dizer, para você ter o direito de se expressar. Então, na vida não foi feito só de branco, só de vermelho, só de azul, só de preto. Há uma miscigenação de ideias e de propostas, e eu tenho sempre dentro de mim que da junção do A e do B sempre surge o C, que é uma proposta melhor. Então, muitas vezes, ao invés de conflitar, né, existe um conflito e uma briga e chegarem a familiares, inclusive, não conversarem mais por causa de política, eu tenho certeza absoluta que a gente ainda não é uma Suíça. Tem muito problema em comum, distante dos países europeus. Muito problema em comum em educação, saúde, enfim, segurança. Então, quando a gente chegar num ponto de discutir cor de parede, a flor que a gente vai plantar, aí pode ser que fala, poxa, vamos dar opinião. Até lá, essas situações, elas devem ser trabalhadas por essas polaridades de forma igual. As pessoas falam, esquece essas ideologias. Vamos trabalhar em comum pro bem da população. E aí, voltando para a justiça eleitoral. O problema, e eu vou ser muito honesto com você aqui, da política do Brasil não é a urna. Se fosse a urna eletrônica, eu pegaria com o maior prazer uma caixa de sapato, abriria um buraquinho nela e a gente contaria votos. Todo mundo esquece que dentro da urna tem dois elementos cruciais: eleitor e político. Quem vai votar e quem recebe o voto. Ninguém, absolutamente ninguém, fala mal dos eleitores. Será que os nossos eleitores estão preparados para escolher os candidatos? Será que os nossos candidatos estão aptos e são as pessoas supra-sumo da sociedade para nos representar? Então, esse é um ponto, é um embate. Aí a gente volta no primado, né? Que eu penso que a gente só vai ter uma democracia plena quando a gente tiver uma educação plena. Será que a nossa educação está sendo tratada como deveria? Para os professores, enfim, para aqueles trabalhadores da educação, dê o suporte necessário para a construção de bons cidadãos. E desses bons cidadãos que vão surgir na nossa sociedade, a gente pensar alguns para ser os nossos representantes, e aí na hora que sair o resultado vai ser tão majestoso que você vai falar, puxa vida, e aí a urna? E aí vai chegar um ponto que eu vou falar, não precisa mais da justiça eleitoral, porque ela só existe justamente pelas falcatruas dos políticos, pelas mazelas dos eleitores muitas vezes, né, por eles não conseguirem se pronunciar. A justiça eleitoral tem que criar uma lei da ficha limpa para peneirar as pessoas, né? Tem que cuidar dos eleitores, enfim. Então, o problema da eleição é eleitor e político. Se a gente trabalhar muito bem isso, né? Isso aí leva tempo, a gente pode fazer a eleição de qualquer forma e de qualquer jeito. Não estou dizendo que a gente vai ser desleixado, mas você vai fazer como na Suíça. Eles deixam nos cantões lá uma urna aqui na Major Mateus, uma urna, eu digo, de papel, por caixinha. Uma lá no Café Tesouro e uma lá na Coab. E as pessoas votam uma única vez e votam muito bem. E os candidatos, se tem qualquer vírgula, ele tem tanta vergonha de sair candidato que ele nem colocou o nome dele. Então, quando a gente chegar lá, aí sim a gente discute urna eletrônica e vota. Até lá, filho,
O problema é geral para todo mundo. Vamos educar a nossa população, vamos respeitar as opiniões alheias e a urna ainda deve se fazer presente. Nessa minha passagem terrena atual, eu não vou ver essa educação nórdica. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais radar aqui na Prever FM. Dia 44, voltamos aqui com o radar e eu quero falar da Igo Peixaria. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica muito especial, a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado, prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3. Levando assim mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. Na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem realmente entende do assunto. A Igo fica na Tenente João Francisco, 386, Vila dos Lavradores. Você pode fazer também suas encomendas pelo telefone 33616010 ou 997812200. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. 12h45, nosso convidado hoje é o Igor Ignácio, que é chefe do cartório eleitoral da 26ª Zona Eleitoral, que engloba Botucatu, Pardinho e Itatinga. Qual que é o município que mais dá trabalho, Igor? Olha, eu vou falar para você, 110 mil eleitores em Botucatu, 111 quase, 14 mil em Itatinga e 6 mil em Pardinho. Quem dá mais trabalho? Pardinho, historicamente, vai falando Pardinho, deu trabalho, mas eu vou dizer para você que Itatinga tá ali, por quê? Porque Itatinga tem um histórico complicado, complicadíssimo, né? A gente já teve que fazer eleição suplementar, eu aqui no cartório, em 2015, inclusive, João Bosco, que tive com ele no cartório esses tempos atrás, foi depois prefeito, ele acabou ganhando a eleição, mas era o Ailton Faria, tinha o Paulo Roque, o Paulo Apolo, e aí tinha alguns lá disputando. O Ailton Faria não conseguiu, né? Teve problema na justiça, ele teve que fazer uma eleição suplementar lá em 2015, 2 de julho de 2015, fazendo eleição em ano ímpar lá, junto com biometria. Olha, foi tenso. O João ele completou, né? Completou os dois. Ele completou essa eleição, ficou 6 meses pelo presidente da Câmara, e depois o João completou a eleição, né, nesse intervalo que faltou, e depois foi reeleito e também findou o mandato dele. Estava falando fora do ar aqui que Pardinho tinha uma guerra de caciques, né, da política. O Fião e o Dito Rocha, 2 saudosos políticos da região, né? E eu conheci mais o Dito do que o Fião. Conheci o Fião, mas tive mais contato com o Dito. E lá era uma guerra, né? Antes da reeleição, durante décadas, 4 anos Dito, 4 anos Fião. E ficava assim. E lá o bicho pegava, né? Como se diz no interior aqui. Lá teve uma alternância de poder de 44 anos. 44. Quer dizer, uma falta de alternância, era só entre eles. Só os dois. Depois veio o Zé Luiz, findou o mandato dele, agora tá o Cristiano, né? Agora são as novas gerações, né? Cristiano, que também, ele foi vereador, foi presidente da Câmara. Cria do seu Dito, né? Acompanhava o seu Dito para todos os lados, né? Para todos os lugares, atualmente exercendo a prefeitura ali como prefeito de Pardinho. Mas acho que é um novo momento, né? Porque do lado do Cristiano tem gente que já militou do lado do Fião. Já né? o Curuli, né? Seu Curuli, que tá com Napoleão Curuli, que é o vice dele. É o vice, né? Na verdade, eles se uniram, né? Eu falo política, a gente fala, ela tem aquela frase, nós só não vi boi voar. Mas sempre você vê um boi voando por aí, né? A gente tá falando em âmbito nacional, Lula e Alckmin. Nunca, eles já se estapearam também, né? E estão juntos. Eleição de 2006. Não, estão juntos, né? Na verdade, eles acham um denominador comum. Júnior sempre disse, política tem muita, pode ser que tenha opiniões diferentes, mas tem muita coisa convergente, é muito problema que é igual para todo mundo. Saúde, educação, segurança, habitação, enfim, geração de empregos. Você vai falar tudo isso, precisa melhorar, todos coadunam na mesma ideia. Então, quando você abaixa a sua voz, escuta o outro, há um diálogo, há um respeito, as pessoas vão perceber,
cara, a gente tá todo mundo no mesmo barco, a gente precisa só dialogar mais e achar soluções plausíveis para todos esses problemas. Então, o diálogo é primordial na política. Conversa é primordial para conseguir construir, né, ali pontes e não mais abismos, né? Então, eu acho que esses políticos, quando conversaram, quando dialogaram, chegaram a novos dilemas aí, novas questões, né, para vencer. Ô Igor, já teve candidato aqui em Botucatu que não pôde concorrer, né? Já. Me lembro de vários candidatos. Você já teve trabalho em tentar segurar o ímpeto de algum ou não? Que te acusava, falar, a culpa é sua. Eu acho que me acusar, nunca me Acusar a acusaram. justiça. De falar que o problema, porque geralmente o problema não é bem no eleitoral. Exato. Ou é no Tribunal de Contas, ou é na Justiça Comum, né? Que a gente fala que é do Tribunal de Justiça, enfim. E aqui sempre tem um advogado que dá aquela fórmula miraculosa. Não, você vai conseguir, estimula a pessoa a ser candidato. Falei, a sua situação tá bem delicada, a situação tá muito complicada. Porque tem vezes, pro político, a melhor saída, ao invés de ele ser indeferido, ele renunciar por qualquer motivos pessoais, enfim. E aí a gente dá essa dica, fala, vai lá, assina uma renúncia, e aí eles vão substituir, vão colocar outro no seu lugar, você apoia essa pessoa, os votos dela vão ser computados, geralmente com um vereador, por exemplo. Você vai conseguir alavancar mais, uma cadeira a mais, inclusive, pro partido, porque se ele persiste, os votos dele são declarados, o voto dele é declarado nulo e perde tudo, e o partido é prejudicado ao extremo. Então a gente tenta ir nessa linha de convencimento e é muito ruim para a justiça eleitoral isso. E quando é um vice ou um prefeito, né, que a gente teve casos também, porque tem que fazer uma nova eleição. Imagina a complexidade disso. Então falar, pensa bem, pensa na população, imagina se ficar um período de tempo sem nenhum comandante, é péssimo, não anda nada, tudo as secretarias ou diretorias, dependendo de como o município é administrado, tudo parado, tudo travado, é prejudicial para população. Aí as pessoas refletem, né? Em Pardinho a gente teve casos, eles recuaram, troca ali quem tem que trocar, e aí flui, né? Mas não ficam bravos com a justiça, penso eu. A gente tenta ser um conciliador ali, né? Mas flui. Ô Igor, você falou, né, de contagem de votos, de coligações. Você acha que um dia a gente vai chegar a tão sonhada para alguns regionalização dos votos? É a melhor coisa que existe, a melhor. Nós estamos como representante novo, João, tá lá no cenário. Penso que essas pessoas que entraram novas, né, deveriam pleitear essa reforma administrativa, reforma eleitoral pro voto distrital. Vamos supor, e eu tô falando aqui da nossa região de Botucatu, Polo Cuesta. É muito mais fácil para um político, e custo disso é infinitamente menor, você fazer campanha dentro do polo. Então eu teria uma distribuição do número total de vagas de deputado federal e estadual por regiões. Você teria uma representatividade muito maior, seja no Congresso, aí no caso eu tô falando dos deputados federais, senador é outra história, e na Assembleia Legislativa dos deputados estaduais, que proporcionaria uma qualidade de políticos interessante ali nessas respectivas casas. Por quê? Porque eles conseguiriam trazer para discussão assuntos regionais. Então, um Polo Cuesta aqui de Botucatu. Então, ele traria essas demandas exclusivamente do Polo Cuesta. Eu acredito, eu me atrevo a dizer, Júnior, que em um mês ele visitaria todos os municípios. Então, em 15 dias ele consegue visitar. Ele desce aqui as serrinhas nossas, né? Visitaria tudo, conversaria com os prefeitos, com os vereadores, estaria mais próximo da população. Então, seria um deputado federal ou um estadual. E aí você estipula qual é o número de eleitores. Que tem direito a uma vaga, uma de cada, por exemplo. Aí você vai distribuindo para estado. Regiões maiores, Ribeirão, aí tem mais vagas, Bauru um pouco maior, um pouco mais vaga. E aí esses lugares mais vagas, mas todo o estado de São Paulo estaria representado. Diferente do que é hoje, que é setorizado. Botucatu, quanto tempo ficou sem nenhum representante? Muitos anos, não ficou? Muito tempo, né? O último a assumir, a ser eleito foi em 94, que foi o Milton Flávio. Daí ele foi assumindo sempre quando era suplente. Chegou, acho que na eleição de 2002 assume, depois em 2006 nem suplência pega. Aí a gente só vai eleger em 2014, na época, o Fernando Cury. A gente ficou todo esse tempo, foi um hiato
considerável. Isso é prejudicial. Eu estou falando de Botucatu, que é uma referência para os outros municípios. Sim. Imagina os outros municípios. O estado de São Paulo é gigantesco. Você pegar desde Rosana lá, Presidente Venceslau, desde aquele extremo até aqui pro lado de Santos, Ubatuba, enfim. Eu penso que deveria ter essa pulverização, deveria ser distrital o voto por regiões e o custo primordial de tudo na eleição, custo. Então isso é antes do voto. Seria muito mais barato pro político. E aí ele não teria tanta dificuldade. Segundo fator, qualidade. Então cada representante levaria as demandas lá para as respectivas casas. E enfim, o pós, né? Ele conseguiria visitar esses municípios com muito mais tranquilidade, são os que votam nele, e buscar e capitanear as demandas. Teria um diálogo muito mais próximo dos prefeitos, vereadores e da população em si. Então, é o melhor dos mundos. Isso daí, sem sombra de dúvidas, é muito melhor. Você acha que hoje a proporcionalidade de votos também, ela coloca uma situação ideal? Você acha justo o cara que tem 500 mil votos não ser eleito porque ele não conseguiu fazer o coeficiente eleitoral? Quociente ou coeficiente? E o cara com 2 mil votos ele consegue entrar na legenda? Essa é uma demanda, aí já é um outro porém, né? De tudo que foi pensado, aí a gente tá falando de partidos gigantescos, grandes, com grande valor agregado ali, grande nome, e partidos que estão surgindo agora. Se eu pensasse o inverso, o mais votado ganha, quem tá chegando agora nunca conseguiria. Então seria quase impossível ele conseguir ter uma representatividade. Então essa maneira de pensar, essa fórmula que foi criada, é justamente para tentar trazer para a conversa esses partidos que estão surgindo agora novos e não tem tanta representatividade. Então essa tem uma fórmula, tem cláusula de barreira, tem um mínimo que tem que ter de votos, enfim, tem algumas cláusulas. Então esse aqui também não pode ser mais 0 voto, quase nada de voto, tem que ter um limite, mas também aquele que teve muito, né? Ele tenta criar um equilíbrio, né? Para tentar distribuir melhor essas vagas. É o ideal? Mas por que nós temos hoje, é o que tá valendo, né? Se fosse no distrital seria um pouco mais fácil. Porque aí você estipula o número de vagas por distrito. Sim. Os mais votados estão dentro, acabou. Aí você apaga toda essa conta. Porque aí você distribui pro estado inteiro, né? Agora no distrital não, cada distrito tem um voto e aqueles saem candidato lá, o mais votado ganha. Passou rápido o tempo. Igor, o cartório eleitoral de Botucatu, para quem estiver ouvindo e precisar, tem o telefone WhatsApp, onde se resolve muita coisa, né? Principalmente, né? Muitas vezes você ir no centro já é um complicador. Não pelo tem WhatsApp, vaga para parar. Você resolve tudo. Eu vou dizer para você que você resolve tudo pelo WhatsApp. DDD 14 38145536. DDD 14, anote aí. 38145536. Mandou uma mensagem ali. É lógico que a gente tá agora fechado, vamos entrar em sábado e domingo, mas na segunda o pessoal já vai te responder, retornar. Quer fazer uma transferência, que vai ser possível agora, uma transferência temporária, quer fazer uma regularização, pagar uma multa, quer uma certidão, enfim, a Justiça Eleitoral resolve tudo de forma eletrônica para você. Ou, se assim você o preferir, né? Tem lá o cartório eleitoral na Rua Doutor Cardoso de Almeida, número 555, do lado da Igreja Presbiteriana, muito próximo ali. Igreja Preta, né? Como ela é mais conhecida como Igreja Preta, bem ali na Cardoso, no miolo da cidade. O único problema agora, Júnior, é que todas as outras ruas são pagas, né? Zona Azul. Sim, Zona Azul. Isso, a única que não é a Cardoso. Então todo mundo vai pra Cardoso pra parar, então não tem muita vaga, né? Já era escasso, agora ficou mais ainda. Então tem esse fator. Mas de resto, só ir lá que a gente vai te atender. O horário normal de atendimento é das 11 às 17 e a gente vai dar sequência nisso. Igor, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Tenho a impressão que a gente vai se falar muito até outubro. Muito obrigado Júnior, prazer imenso. Digo que crescemos juntos. Verdade. Com o mesmo propósito e o mesmo ideal, você comunicando e trazendo as informações precisas e claras para a população. De helicóptero a gente voa. De helicóptero mesmo, hein? Você lembra disso? Lá acompanhando as eleições 2012. Do domingo, exatamente. E consolidamos juntos a democracia. Escrevemos muitas páginas já da história da política, não só de Botucatu, mas da nossa região e, claro, do Brasil, porque aqui
votamos também para deputado estadual, federal, senadores, governador e presidente da República. Vamos nessa. Valeu, Igor. Obrigado. Bom... Radar Prevê FM. Você por dentro de tudo. Radar.